Olá, meus amigos pesquisadores! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Contato Secreto. Neste capítulo, iremos abordar as misteriosas cavernas que estão situadas na região conhecida como Quádrupla Fronteira, ou Região dos Quatro Cantos, lugar que envolve muitos mistérios ainda pouco falados, onde temos estruturas que podem ligar a Terra direta e exclusivamente a outro planeta. E a pergunta é: poderiam seres extraterrestres também ter entrado na Terra através de portais subterrâneos? Povos nativos americanos guardam narrativas ancestrais que podem nos contar um pouco sobre este enigma. E se você também acredita que a nossa história guarda muitos mistérios, seja muito bem-vindo, pois estamos prestes a navegar no segundo episódio desta incrível história. Quando se trata de pesquisar a tradição nativa americana e, em particular, as lendas sobre o submundo, a área dos Quatro Cantos é particularmente importante, porque temos vários grupos nativos americanos que afirmam ter surgido de lá. E com isso, quero dizer que eles têm um mito de emergência, ou seja, que ocorreu algo que os fez procurar algum abrigo devido a uma catástrofe que ocorreria. Suas tradições antigas dizem que alguns deles saíram do submundo depois da Terra ter se reestabelecido, e as pessoas acreditavam que eles haviam saído da Terra próximo à área ao redor do Grand Canyon. Entre estas mitologias temos o povo Hopi, que afirmam ter saído do que chamam de Sipapo, que é basicamente o nome de uma parte de seu sistema de abrigos chamado Kiva. Suas narrativas ancestrais dizem que Sipapo era a porta de entrada e saída para o submundo, onde interagiram com humanoides reptilianos chamados de povo cobra ou povo lagarto, e também interagiram com outro grupo chamado povo formiga. O povo formiga é descrito basicamente de uma maneira que soa muito semelhante às descrições dos alienígenas cinzentos modernos, ou mais comumente chamados de Greys. Estas narrativas ancestrais nos dão a ideia de que há uma série de mundos subterrâneos e todos eles têm seus próprios habitantes. Suas narrativas dizem que esses nativos americanos vieram dessas várias regiões para eventualmente emergir em nosso mundo. Os Apaches têm uma semelhante lenda que diz que eles vieram através de uma série de cavernas para o nosso mundo depois que saíram de sua terra chamada a Velha Terra do Fogo, que foi destruída no cataclismo e afundou no oceano. Outros povos nativos desta região também contam histórias semelhantes, como os povos astecas e navarros. Portanto, esses são temas que se relacionam com a área dos Quatro Cantos, e é muito interessante que também vários nativos dizem ter sido adversários destes outros povos nos séculos anteriores, e todos relatam lendas semelhantes sobre terem vivido em algum momento no submundo. Se a premissa de que a humanidade moderna se originou de cavernas nas profundezas da Terra é verdadeira, então também é possível que existam civilizações inteiras ainda vivendo no subsolo na região dos Quatro Cantos, ou que seres atravessaram portais subterrâneos para outras dimensões. Segundo as pesquisas do México, ali ocorre um fenômeno chamado Taos Han. Han é uma vibração que é sentida seletivamente por algumas pessoas. Outras pessoas parecem não sentir nada, e geralmente acontece entre 2 e 4 da manhã, quando muitas pessoas ainda estão dormindo. O zumbido é sentido nos níveis mais sensíveis do coração e nos níveis de audição mais baixos. No entanto, ninguém sabe de onde vem esse zumbido. Greg Braden afirma que muitos pesquisadores universitários vieram na década de 1980 para tentar triangular este sinal, e o que descobriram foi que está vindo de várias direções, sugerindo que há uma vibração acontecendo dentro da Terra durante esses períodos de tempo entre 2, 3 e 4 da manhã, e que está sendo carregado através do leito rochoso para essas outras áreas, cantos. Segundo Carson, parece que muito dessa atividade em muitos desses túneis se concentra perto dessa área de Quatro Cantos. Agora, nesta área, há o que os povos antigos da região chamam de portões estelares da Baía de Pedra, onde vemos
em documentários do mainstream, ou seja, da mídia convencional, dizendo que estes são os lugares onde seus ancestrais antigos costumavam ir e mentalizar tradições de suas antigas culturas e cantar alguns mantras. Billy Carson foi para a região do Arizona para ver se havia algo sobrenatural ocorrendo no Grand Canyon. Ele queria descobrir o que são estes mistérios antigos sobre os quais as pessoas têm falado. Quando pousaram na reserva indígena dentro do Grand Canyon, descobriram que há uma área especial que foi isolada. Então, ele indagou o especialista da área que foi junto com eles. Por que não podemos entrar nesta área? Não entendo. Não vejo nada perigoso. O especialista disse a ele: você não pode pesquisar aqui, porque a NASA assumiu esta parte do cânion. Da maneira como o sistema de grade percorre a Terra, existem vários lugares que são como nós, altamente energéticos. Você os encontrará em muitas reservas e outras áreas sagradas mantidas por nativos. E também você descobrirá que grupos militares entraram, construíram instalações e limitaram seu acesso. Na maioria das vezes, essas são entradas reais para este sistema de cavernas que atravessa toda a Terra. Muitos desses lugares são sagrados para os nativos porque eles têm histórias que remontam a muitos milênios, onde contam sobre diferentes tipos de seres levando-os para baixo da terra antes dos cataclismos para protegê-los. E os mesmos seres, após o cataclismo, os trariam de volta à superfície da terra e os ajudariam a estabelecer seus seres humanos tenha sido originalmente feito através de bioengenharia por seres antigos avançados. E isso poderia ser um link. William Bramley aponta como essa ideia é explicada no folclore dos povos Hopi. Em suas pesquisas ele diz que dentro terrâneos, subaquáticos e no céu. Segundo as narrativas ancestrais, eles interagiram com nossos antepassados em um passado distante. E isso nos faz entender porque quando olhamos para as histórias da criação de nosso passado, por mais diferentes que sejam umas das outras, há temas comuns que as entrelaçam. E isso é fascinante. Por ser a compreensão local de um patrimônio comum, que acredito estar preservado nas tradições dos povos indígenas modernos, um dos mais óbvios desses tópicos comuns é o tema de outro mundo abaixo deste, um mundo subterrâneo do qual nossos ancestrais emergiram. Muitos desses temas do folclore nativo americano encontraram seu caminho para os relatos destes que são muitas vezes tratados como folclores modernos, que seria a ufologia, criptozoologia e etc. Estes temas atuais, na verdade, são apenas uma atualização dos antigos folclores de povos ancestrais. É a mesma coisa, mas agora com uma interpretação diferente devido ao avanço de nossa tecnologia. Às vezes contém verdade, às vezes contém invenções, às vezes as pessoas elaboram teorias sobre o que acham que algo significa, mas vemos essas ideias de submundos envolvidas com uma variedade de pessoas ao redor do mundo, que agora estão ressurgindo nessas mesmas áreas, e a maioria dessas coisas tem a mesma essência. Agora, com essas histórias de criação subterrânea do mundo que são contadas por nossos ancestrais, é possível encontrar um código ou um tesouro que poderia ter sido deixado para descobrirmos sobre a verdade das conexões da humanidade com a região dos quatro cantos da América do Norte. Se for o Utah e, claro, o sul do Colorado, podemos afirmar que essas são as partes mais ativas espiritualmente da América do Norte. E é por isso que essa parte da América do Norte é tão atraente, que atrai tantas pessoas sem mesmo elas entenderem porque são atraídas a visitar estes locais antigos. Como a Terra é um organismo vivo, se você trabalhar com ela, assim como regar uma planta, ela naturalmente devolverá algo a você, um certo prazer, e é por isso que você se sente atraído por estes lugares. É por isso que essa parte do país americano é tão importante, porque ainda está viva e é cuidada diariamente. Um exemplo são os sítios arqueológicos navarros, o Parque Nacional Mesa Verde e também Bandelier. Esses são lugares onde as correntes telúricas da Terra simplesmente se cruzam, e há relatos de pessoas que entram nos quifos destes locais
e têm experiências vividas em seu corpo externo, porque a energia que emana destes lugares é feita do mesmo material que somos feitos. Isso talvez nos faça entender porque fenômenos como o Taosan, relatado por Greg Braden, são sentidos por certas pessoas. Segundo os nativos locais, essas forças telúricas estão literalmente nos dando um meio tecnológico ancestral para escapar da prisão do mundo físico e se conectar a um outro nível de realidade. O cientista e geólogo Greg Braden nos leva mais fundo ainda. Nos fala sobre outra estrutura na área dos 4 cantos que pode nos dar uma ideia de como esse local se conecta ao céu. Segundo as pesquisas de Greg, algo aconteceu no Chaco Canyon há mais de 1100 anos, algo que nunca vimos na história do mundo antes. Ainda não sabemos exatamente quem foram as pessoas que construíram Chaco Canyon, de onde vieram e por que tinham tecnologia avançada. Não sabemos como detinham conhecimentos de matemática, astronomia, arquitetura e a capacidade de cultivar alimentos em um dos ambientes mais hostis. O local tem cerca de 19 quilômetros de comprimento e mais de 3 quilômetros de largura. Em alguns lugares, dentro do próprio cânion, existem mais de 2.800 sítios arqueológicos que foram reconhecidos. Desses, 2.832 foram escavados e, como não podem ser sustentados, muitos deles foram enterrados novamente para preservá-los para as gerações posteriores. 12 deles agora estão restaurados, e são esses 12 que estão contando a história que está abrindo a porta para o território proibido. Quando se trata de arqueologia de civilizações avançadas de nosso passado, um dos lugares mais notáveis no Chaco Canyon é Pueblo Bonito. Pueblo Bonito é um complexo arquitetônico em forma de D, que é o único em nosso planeta, com mais de 900 quartos. Alguns deles são quadrados, alguns deles são câmaras circulares, que são o que falamos anteriormente, kivas, que desempenham um papel tão significativo nas tradições dos povos nativos em todo o sudoeste do deserto. E uma das razões pelas quais essas câmaras circulares é tão importante é porque ela está ligada diretamente à história da criação. Nas câmaras circulares dos kivas havia um lugar, em uma extremidade chamada Sipapo, e o Sipapo nas tradições nativas é onde nossos ancestrais do passado emergiram de outro mundo. E segundo as tradições ancestrais, eles emergem neste mundo de tempo em tempo novamente. Isso se relaciona lindamente com algumas das histórias da criação que encontramos em todos os lugares, desde a Suméria até as tradições mesoamericanas em Yucatán. Há um tema comum que percorre todas essas histórias, e esse tema comum é que as pessoas emergem de um mundo que está abaixo do mundo que conhecemos agora. Agora, esta é mais uma referência à criação humana abaixo da superfície. Mas qual pode ser a conexão do Chaco Canyon com as estrelas? E é aqui que mora o maior mistério. Quando as missões Viking começaram a enviar de volta as imagens de Marte, foram obtidas mais de 19 mil imagens dos orbitadores que estavam circulando no planeta. E como essas imagens foram refinadas, temos uma noção melhor do que são, e eis que existe na superfície de Marte um complexo de templos que se parece precisamente com Pueblo Bonito. A única superfície em forma de D que não encontramos em nenhum outro lugar até agora. No entanto, ela está na superfície de Marte. Agora, como mencionamos antes, não sabemos quem são as pessoas que construíram Chaco Canyon, mas sabemos que eles tinham um conhecimento avançado de física, astronomia e matemática. Seria isso uma prova que seres de outros planetas vieram aqui na Terra? Ou devemos tratar isso como uma simples e exclusiva coincidência? Além disso, temos também no topo do local chamado Farhada Buttle uma estrutura misteriosa que os cientistas agora chamam de Stonehenge norte-americano. Na década de 1970, foi reconhecido que no solstício e no equinócio, a maneira como o Sol penetra e a luz brilha através das lajes desta estrutura contra um desenho em espiral na parede
ele identifica precisamente o solstício de verão e o equinócio, assim como os ciclos lunares. E isso foi algo que nunca foi visto antes. É tão raro que os cientistas relutam em aceitar a possibilidade de que isso realmente estivesse acontecendo. E foi somente quando imagens guiadas por laser foram lançadas para imitar os solstícios e os equinócios em diferentes épocas do ano que os cientistas conseguiram identificar com precisão que sim, era isso que estava acontecendo na estrutura de Farhad-Buttel. Agora, isso possivelmente não é nenhum por cento dos mistérios que esta região guarda. Então, quantas coisas ainda temos que descobrir sobre o nosso passado perdido? Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que falamos neste vídeo. E não esqueça de deixar seu like para que a plataforma te informe quando lançarmos o terceiro episódio desta série. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe também este vídeo para alguém que gosta deste tema. Quero deixar aqui a todos vocês um grande abraço, desejar muita paz e alegria e até o terceiro capítulo desta incrível história. Tchau!